Homilia diária, sexta-feira, 10 de novembro de 2017. 31ª semana do Tempo Comum. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. A primeira leitura de hoje de Romanos traz como tema convocados a anunciar Jesus Cristo. Devemos ter muita gratidão por São Paulo, pois foi ele o escolhido pelo Senhor para evangelizar todos aqueles que eram desprezados pelos judeus, pois não faziam parte do povo de Israel. São Paulo foi consagrado por Jesus Cristo para ser servidor do Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos fossem também santificados pelo Espírito Santo. Nós todos, que não somos judeus, tivemos acesso à lei do Senhor por causa de São Paulo, que foi fiel à sua missão. Por isso, hoje ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ainda hoje, nós somos formados e formadas segundo o Evangelho de Jesus por meio dos escritos que São Paulo nos deixou. Por isso, somos convocados também a viver a obediência da fé, pela palavra e pela ação, com sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Podemos entender com isso que não nos basta apenas o conhecimento superficial do que está escrito nos ensinamentos, mas sim a vivência e a prática da palavra com ações bem concretas de obediência à fé. Somos também como Paulo, convocados a anunciar Jesus Cristo onde ele ainda não é conhecido. Aos que vivem na ignorância e por isso ainda não compreendem a verdadeira razão da nossa adesão a Cristo. Mesmo dentro da nossa casa, no meio por onde circulamos, com certeza existem aqueles que podem ainda hoje ser considerados gentios, pagãos. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. O plano de Deus para a salvação da humanidade é perfeito. Ele mesmo providenciou para que todas as nações conhecessem a sua justiça, que consiste em que todos se salvem e se alimentem do seu amor. Por isto, o salmista nos convida a cantar ao Senhor Deus um canto novo, revendo-lhe graças pelas maravilhas que ele nos dispensou. Não há outro mundo, não há outro no mundo, ninguém jamais que não esteja inserido dentro do projeto de Deus. Por isso, cantamos que dos confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Alegre-nos e exultemos. O Evangelho de hoje de Lucas tem como tema esperto para as coisas de Deus. Um dia nós também iremos prestar contas do que fizemos com os bens que o Senhor deixou para que nós administrarmos. Portanto, não podemos abusar nem esbanjar a riqueza que Deus Pai nos concedeu. Os bens de Deus, pôs ao nosso dispor, deve servir para que partilhamos com os nossos irmãos, nos sirvam de passaporte, um passaporte para a vida plena em Deus. De Deus recebemos a vida cheia de dons, uma vida cheia de talentos, virtudes, bens materiais, etc. Por isso, ao contar para os seus discípulos a parábola do administrador desonesto, Jesus quis nos dar a lição de que devemos usar a sabedoria e a nossa inteligência também quando tratarmos das coisas de Deus aqui neste mundo. Jesus não elogiou a atitude desonesta do administrador, mas a motivação que o levou a agarrar a amizade das pessoas. Essas pessoas são aquelas a quem nós ajudamos e com os quais
nós nos solidarizamos nas horas de necessidade, não importando o tamanho do bem que nos fazem ou a quantia que nos ofertamos. Por isso, é a maneira como vivemos, é o nosso modo de ser, nosso modo de tratar o semelhante, de acolher, de compreender, de dispensar, que fará com que sejamos recebidos um dia nos tabernáculos eternos. A compaixão que exercitamos com os nossos semelhantes, o perdão e a misericórdia são ações sábias que devemos colocar em prática enquanto estivermos aqui na terra, porque elas nos servirão de passaporte para o reino de Deus. Normalmente, nós colocamos mais empenho nos negócios no mundo do que nos interesses de Deus e damos prioridade ao que rende mais aqui na terra do que o tesouro que já juntamos no céu. Os que tratam com as riquezas têm que ter muito cuidado, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, sempre está para nos ajudar, para nos acolher, para nos levar para o melhor caminho. Amado e amada, temos que tomar posse disso, porque o Senhor é bom. Pois os que tratam com a riqueza deste mundo sabem fazer isso de modo desonesto. Os filhos da luz, porém, muitas vezes, não sabem fazer assim para conquistar as amizades das pessoas e agradarem a Deus. Meu amado, minha amada, você tem usado os seus dons, você tem usado os seus talentos, você tem usado a sua inteligência e a sua sagacidade também para fazer amizade com as pessoas como Deus quer? Como você tem tratado as pessoas que precisam de você, que trabalham para você, que lhe servem? Você é uma pessoa acolhedora ou está sempre prevenida, com medo de se envolver? Você tem vivido as coisas do mundo, do trabalho, do mesmo modo que tem vivenciado as coisas ligadas a Deus? O que faz a diferença? Repito, o que faz a diferença? Reflita um pouco. Entenda que esse Deus maravilhoso, que perdoa tudo, que é compassivo com nós, que é misericordioso, temos que praticar, e quando estiver aqui na terra, temos que praticar, porque a Jerusalém Celeste é o nosso futuro. Toma posse disso. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Homilia diária, sexta-feira, 10 de novembro de 2017, 31ª semana do Tempo Comum. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. A primeira leitura de hoje de Romanos traz como tema convocados a anunciar Jesus Cristo. Devemos ter muita gratidão por São Paulo, pois foi ele o escolhido pelo Senhor para evangelizar todos aqueles que eram desprezados pelos judeus, pois não faziam parte do povo de Israel. São Paulo foi consagrado por Jesus Cristo para ser servidor do Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos fossem também santificados pelo Espírito Santo. Nós todos, que não somos judeus, tivemos acesso à lei do Senhor por causa de São Paulo, que foi fiel à sua missão. Por isso, hoje ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ainda hoje, nós somos formados e formadas segundo o Evangelho de Jesus por meio dos escritos que São Paulo nos deixou. Por isso, somos convocados também a viver a obediência da fé, pela palavra e pela ação, com sinais e prodígios no poder do Espírito Santo.
Podemos entender com isso que não nos basta apenas o conhecimento superficial do que está escrito nos ensinamentos, mas sim a vivência e a prática da palavra com ações bem concretas de obediência à fé. Somos também como Paulo, convocados a anunciar Jesus Cristo onde ele ainda não é conhecido. Aos que vivem na ignorância e por isso ainda não compreendem a verdadeira razão da nossa adesão a Cristo. Mesmo dentro da nossa casa, no meio por onde circulamos, com certeza existem aqueles que podem ainda hoje ser considerados gentios, pagãos. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. O plano de Deus para a salvação da humanidade é perfeito. Ele mesmo providenciou para que todas as nações conhecessem a sua justiça, que consiste em que todos se salvem e se alimentem do seu amor. Por isto, o salmista nos convida a cantar ao Senhor Deus um canto novo, revendo-lhe graças pelas maravilhas que ele nos dispensou. Não há outro mundo, não há outro no mundo, ninguém jamais que não esteja inserido dentro do projeto de Deus. Por isso, cantamos que dos confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Alegre-nos e exultemos. O Evangelho de hoje de Lucas tem como tema esperto para as coisas de Deus. Um dia nós também iremos prestar contas do que fizemos com os bens que o Senhor deixou para que nós administrarmos. Portanto, não podemos abusar nem esbanjar a riqueza que Deus Pai nos concedeu. Os bens de Deus pôs ao nosso dispor deve servir para que partilhamos com os nossos irmãos, nos sirvam de passaporte, um passaporte para a vida plena em Deus. De Deus recebemos a vida cheia de dons, uma vida cheia de talentos, virtudes, bens materiais, etc, etc, etc. Por isso, ao contar para os seus discípulos a parábola do administrador desonesto, Jesus quis nos dar a lição de que devemos usar a sabedoria e a nossa inteligência também quando tratarmos das coisas de Deus aqui neste mundo. Jesus não elogiou a atitude desonesta do administrador, mas a motivação que o levou a agarrar a amizade das pessoas. Essas pessoas são aquelas a quem nós ajudamos e com os quais nós nos solidarizamos nas horas de necessidade, não importando o tamanho do bem que nos fazem ou a quantia que nos ofertamos. Por isso, é a maneira como vivemos, é o nosso modo de ser, nosso modo de tratar o semelhante, de acolher, de compreender, de dispensar, que fará com que sejamos recebidos um dia nos tabernáculos eternos. A compaixão que exercitamos com os nossos semelhantes, o perdão e a misericórdia são ações sábias que devemos colocar em prática enquanto estivermos aqui na terra, porque elas nos servirão de passaporte para o reino de Deus. Normalmente, nós colocamos mais empenho nos negócios no mundo do que nos interesses de Deus e damos prioridade ao que rende mais aqui na terra do que o tesouro que já juntamos no céu. Os que tratam com as riquezas têm que ter muito cuidado, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, sempre está para nos ajudar, para nos acolher, para nos levar para o melhor caminho. Amado e amada, temos que tomar posse disso, porque o Senhor é bom,
pois os que tratam com a riqueza deste mundo sabem fazer isto de modo desonesto. Os filhos da luz, porém, muitas vezes não sabem fazer assim para conquistar as amizades das pessoas e agradarem a Deus. Meu amado, minha amada, você tem usado os seus dons, você tem usado os seus talentos, você tem usado a sua inteligência e a sua sagacidade também para fazer amizade com as pessoas como Deus quer? Como você tem tratado as pessoas que precisam de você, que trabalham para você, que lhe servem? Você é uma pessoa acolhedora ou está sempre prevenida, com medo de se envolver? Você tem vivido as coisas do mundo, do trabalho, do mesmo modo que tem vivenciado as coisas ligadas a Deus? O que faz a diferença? Repito, o que faz a diferença? Reflita um pouco. Entenda que esse Deus maravilhoso, que perdoa tudo, que é compassivo com nós, que é misericordioso, temos que praticar, e quando estiver aqui na terra, temos que praticar, porque a Jerusalém Celeste é o nosso futuro. Toma posse disso. E meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Homilia diária, sexta-feira, 10 de novembro de 2017, 31ª semana do Tempo Comum. São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja. A primeira leitura de hoje de Romanos traz como tema convocados a anunciar Jesus Cristo. Devemos ter muita gratidão por São Paulo, pois foi ele o escolhido pelo Senhor para evangelizar todos aqueles que eram desprezados pelos judeus, pois não faziam parte do povo de Israel. São Paulo foi consagrado por Jesus Cristo para ser servidor do Evangelho de Deus, a fim de que os pagãos fossem também santificados pelo Espírito Santo. Nós todos, que não somos judeus, tivemos acesso à lei do Senhor por causa de São Paulo, que foi fiel à sua missão. Por isso, hoje ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Ainda hoje, nós somos formados e formadas segundo o Evangelho de Jesus por meio dos escritos que São Paulo nos deixou. Por isso, somos convocados também a viver a obediência da fé, pela palavra e pela ação, com sinais e prodígios no poder do Espírito Santo. Podemos entender com isso que não nos basta apenas o conhecimento superficial do que está escrito nos ensinamentos, mas sim a vivência e a prática da palavra com ações bem concretas de obediência à fé. Somos também como Paulo, convocados a anunciar Jesus Cristo onde ele ainda não é conhecido. Aos que vivem na ignorância e por isso ainda não compreendem a verdadeira razão da nossa adesão a Cristo. Mesmo dentro da nossa casa, no meio por onde circulamos, com certeza existem aqueles que podem ainda hoje ser considerados gentios, pagãos. O salmo de hoje é o Salmo 97. O Senhor fez conhecer o seu poder salvador perante as nações. O plano de Deus para a salvação da humanidade é perfeito. Ele mesmo providenciou para que todas as nações conhecessem a sua justiça, que consiste em que todos se salvem e se alimentem do seu amor. Por isto, o salmista nos convida a cantar ao Senhor Deus um canto novo,
revendo-lhe graças pelas maravilhas que ele nos dispensou. Não há outro mundo, não há outro no mundo, ninguém jamais que não esteja inserido dentro do projeto de Deus. Por isso, cantamos que dos confins do universo contemplam a salvação do nosso Deus. Alegre-nos e exultemos. O Evangelho de hoje de Lucas tem como tema esperto para as coisas de Deus. Um dia nós também iremos prestar contas do que fizemos com os bens que o Senhor deixou para que nós administrarmos. Portanto, não podemos abusar nem esbanjar a riqueza que Deus Pai nos concedeu. Os bens de Deus, pôs ao nosso dispor, deve servir para que partilhamos com os nossos irmãos, nos sirvam de passaporte, um passaporte para a vida plena em Deus. De Deus recebemos a vida cheia de dons, uma vida cheia de talentos, virtudes, bens materiais, etc. Por isso, ao contar para os seus discípulos a parábola do administrador desonesto, Jesus quis nos dar a lição de que devemos usar a sabedoria e a nossa inteligência também quando tratarmos das coisas de Deus aqui neste mundo. Jesus não elogiou a atitude desonesta do administrador, mas a motivação que o levou a agarrar a amizade das pessoas. Essas pessoas são aquelas a quem nós ajudamos e com os quais nós nos solidarizamos nas horas de necessidade, não importando o tamanho do bem que nos fazem ou a quantia que nos ofertamos. Por isso, é a maneira como vivemos, é o nosso modo de ser, nosso modo de tratar o semelhante, de acolher, de compreender, de dispensar, que fará com que sejamos recebidos um dia nos tabernáculos eternos. A compaixão que exercitamos com os nossos semelhantes, o perdão e a misericórdia são ações sábias que devemos colocar em prática enquanto estivermos aqui na terra, porque elas nos servirão de passaporte para o reino de Deus. Normalmente, nós colocamos mais empenho nos negócios no mundo do que nos interesses de Deus e damos prioridade ao que rende mais aqui na terra do que o tesouro que já juntamos no céu. Os que tratam com as riquezas têm que ter muito cuidado, porque o Senhor está sempre ao nosso lado, sempre está para nos ajudar, para nos acolher, para nos levar para o melhor caminho. Amado e amada, temos que tomar posse disso, porque o Senhor é bom. Pois os que tratam com a riqueza deste mundo sabem fazer isto de modo desonesto. Os filhos da luz, porém, muitas vezes, não sabem fazer assim para conquistar as amizades das pessoas e agradarem a Deus. Meu amado, minha amada, você tem usado os seus dons, você tem usado os seus talentos, você tem usado a sua inteligência e a sua sagacidade também para fazer amizade com as pessoas como Deus quer? Como você tem tratado as pessoas que precisam de você, que trabalham para você, que lhe servem? Você é uma pessoa acolhedora ou está sempre prevenida, com medo de se envolver? Você tem vivido as coisas do mundo, do trabalho, do mesmo modo que tem vivenciado as coisas ligadas a Deus? O que faz a diferença? Repito, o que faz a diferença? Reflita um pouco. Entenda que esse Deus maravilhoso, que perdoa tudo, que é compassivo com nós, que é misericordioso, temos que praticar, e quando estiver aqui na terra, temos que praticar, porque a Jerusalém Celeste é o nosso futuro. Toma posse disso. E
Meu amado, minha amada, nunca, jamais se esqueça. Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Homilia diária, sexta-feira, 10 de novembro de 2017.